Começamos com o livro de funções, com a matéria de funções, e primeiro vamos falar sobre funções racionais. O que é uma função racional? Uma função racional, ao fim e ao cabo, é uma divisão de dois polinómios. Por exemplo, uma função racional pode ser uma coisa do género 3x² sobre 4 menos x. Isto é uma função racional. Agora vamos ver algumas características destas funções racionais. Primeiro, começamos pelo domínio. O que é o domínio de uma função racional? Isto, por lógica, nós não podemos dividir um número por zero. Por isso, o domínio de uma função racional será R, exceto os pontos que anulam o denominador. Por exemplo, para esta função aqui, o domínio da função escreve-se x pertence a R, tal que 4 menos x tem que ser diferente de zero. E agora, à parte, resolvemos esta equação e ficamos com x diferente de 4, ou seja, este domínio dará, isto seriam cálculos auxiliares, R exceto 4. Pronto, se tiver grau 2, temos que fazer uma forma resolvente. Se tiver graus maiores, temos aqueles truques de pôr em evidência, ou então também, em certas situações, desde que seja autorizado, podem utilizar a calculadora para descobrir os zeros do denominador. Mas, no fundo, o domínio será R exceto tudo que anula o denominador. Se vocês fizerem experiência na calculadora, dividirem 0 por 3, ela dá 0. Se fizerem o contrário, dividirem 3 por 0, ela dá erro. Porquê? Porque não podemos dividir por 0. Tá? Agora, relativamente a outras características das funções racionais, vamos começar por falar das assíntotas. A primeira assíntota que nós vamos falar é sobre as assíntotas verticais. O que é uma assíntota vertical? Uma assíntota vertical é uma das características das funções racionais em que, à medida que o x se aproxima de um determinado valor, neste caso a assíntota vertical é x igual a função dispara para valores muito elevados, positivos ou negativos. Por exemplo, eu vou pegar naquela função que eu referi há pouco. Era 3x² sobre 4 menos x. Não sei se era bem assim, mas também isto é só um exemplo. Vamos meter a função 3x², falta o x, a dividir por, abrir parênteses, 4 menos x. Se vocês repararem esta função, aqui não dá para ver muito bem. Eu vou fazer aqui um zoom automático para ver se percebe a função. Cá está. Tem esta assíntota vertical. Como é que se calculam as assíntotas verticais? Normalmente, as assíntotas verticais, lá está, este ponto aqui será o ponto 4. Não é de estranhar que a função tenha domínio R exceto 4 e a função na proximidade desse ponto dispare para mais infinito, ou para menos infinito, para valores muito grandes ou valores muito negativos. É normal que isto aconteça em pontos que não pertençam ao domínio da função. Portanto, o que acontece é que, à medida que o x tende para um determinado valor, neste caso, na nossa função era o ponto 4, dá para ver aqui pelos pontinhos, que este é o ponto 4, a função vai para mais ou para menos infinito. Como é que se calcula uma assíntota vertical? Normalmente, e esta palavra é muito importante, porque nem sempre é assim, normalmente são os valores que anulam o denominador e não anulam o numerador. No nosso caso, a nossa função, 3x² sobre 4 menos x, o que anula o numerador é x igual a 4, é o ponto 4. Se substituírem em cima, vai dar 4² vezes 3, que dá 16 vezes 3, que é 48. Portanto, não anula a parte de cima. Como 4 é um valor que anula o denominador e não anula o numerador, então x igual a 4 é uma assíntota vertical. Isto acontece sempre com um determinado número. Anular o denominador de uma função racional e não anular o denominador, então isto quer dizer que estamos perante uma assíntota vertical. O que é que acontece àqueles valores que anulam o numerador e o denominador ao mesmo tempo? Ora, esses podem ou não ser assíntotas verticais. Nessas situações, o meu conselho é simplificar a fração. Está bem? Portanto, se ela estiver simplificada, estão aí os valores que anulam o de baixo, de certeza que não anulam o de cima. Depois, numa próxima aula, vou explicar como é que simplificam as frações. Os truques para simplificação de frações. Eu vou-vos passar aqui a mostrar um exemplo disso. Por exemplo, uma função assim, x menos 4 sobre x, x² menos 4x sobre x, o que anula a parte de baixo é o ponto 0. X igual a 0 anula a parte de baixo. Se substituírem em cima, o 0 também anula a parte de cima. Portanto, à partida, isto não será uma assíntota vertical. O ponto 0 não será uma assíntota vertical. Vamos verificar isso. Vamos meter na calculadora a função x² menos 4x, x², vamos tirar daqui, apagar esta função, x² menos 4x sobre x. Se
se repararem, o zero, agora o zoom não se percebe nada, mas já vou corrigir isto, praticamente está uma reta, não tem aqui nenhuma assíntota vertical no ponto x igual a zero. Isto é próximo do zero, a função não dispara para mais e para menos infinito. O que acontece em vez desta função a considerar esta aqui? Em vez de ser sobre x ao quadrado. Se repararem, o que anula a parte de baixo é também x igual a zero. Substituindo em cima, também anula a parte de cima. Portanto, por lógica, esta não seria uma assíntota vertical, coisa que não acontece. Eu já vou passar a mostrar porquê. Vamos aqui à calculadora e vamos trocar este x que está ali no fundo por x ao quadrado. E vão ver se ela não vai ser assíntota. Estão a ver? É assíntota no ponto zero. A função dispara, como está naquela figura, dispara para valores muito elevados à esquerda e muito elevados negativos à direita. É uma assíntota. Porquê? Eu vou voltar a meter aqui a função x ao quadrado menos 4x sobre x ao quadrado. Eu posso meter um x em evidência em cima. E cá em baixo x ao quadrado é x vezes x. E elimino isto. Já viram o que aconteceu neste caso? Qual é que é o zero da parte de baixo? É o zero. E anula a parte de cima? Não. Então é assíntota. Portanto, muitas vezes é preferível... Isto antes era dado assim. No antigo programa do 11º ano, primeiro davam-se as simplificações e depois é que se estudavam as assíntotas. Porque quando a expressão tivesse o mais simplificado possível, as assíntotas saíam naturalmente. Portanto, nestas situações em que um valor anula a parte de baixo e anula a parte de cima ao mesmo tempo, é preciso ter algum cuidado, como aconteceu nesta situação aqui. Pronto, sobre assíntotas verticais está tudo dito, era preciso ter algum cuidado nesta situação. Vamos passar às assíntotas horizontais. Portanto, uma assíntota horizontal, como o próprio nome indica, vai ser uma reta horizontal, do tipo y igual a b. E quer dizer que agora é o contrário. À medida que o x vai para mais ou para menos infinito, isto é, quando o x assume valores muito elevados, positivos ou negativos, então a função aproxima-se, o y aproxima-se deste valor. Portanto, em termos de limites, escreve-se assim, embora vocês não trabalhem muito com limites nesta fase, é mais o 12º ano. Portanto, à medida que o x vai para mais ou menos infinito, a função vai aproximar-se de um certo valor b. No fundo, analiticamente é super simples calcular as assíntotas horizontais. Quando o grau do denominador for maior do que o grau do numerador, a assíntota é y igual a zero. Por exemplo, x ao cubo menos 4x sobre x à quarta menos 3x ao quadrado. O grau do numerador é 3, o grau do denominador é 4. Quando o grau de baixo é maior que o grau de cima, a assíntota é y igual a zero. Façam isso na calculadora, está bem? Façam a experiência. Se o grau do de cima for maior que o grau de baixo, por exemplo, se aqui em vez de estar ao cubo estivesse à quinta, não tinha assíntota horizontal, desculpem. É a segunda situação. Se o grau do denominador for menor que o grau do numerador, ou seja, o de cima for maior que o de baixo, então, nesse caso, não tem assíntota horizontal. Falta uma situação. O que acontece quando os graus são iguais? Como está aqui. O grau do de cima é x à quinta e o grau de baixo também é à quinta. Qual é que vai ser a assíntota? A assíntota vai ser o quociente entre os coeficientes associados ao maior grau. Está bem? Portanto, eu vou pegar nos números que estão associados ao maior grau, neste caso, o menos 7 e o 4, e a assíntota é menos 7 quartos. Está bem? É fácil de calcular as assíntotas horizontais. Como veem, é mesmo bastante simples. Depois, finalmente, há mais um terceiro tipo de assíntotas que podem surgir numa função, que são as assíntotas oblíquas, que é uma situação especial das assíntotas horizontais. Vocês, não sei se recordam daquilo que eu disse aqui há coisa de 2 minutos, quando o grau do numerador for maior do que o grau do denominador, ela não tem assíntota horizontal. Mas se esta diferença for de uma unidade, por exemplo, se o grau de cima for grau 3 e o grau de baixo for grau 2, então ela vai ter uma assíntota oblíqua. Olha, como é que eu calculo esta assíntota oblíqua? Primeiro, se é oblíqua, a expressão dela é a expressão de uma reta. Está bem? É uma reta, até temos a expressão aqui, a equação reduzida dessa reta. Como é que ela se calcula? Basta fazer a divisão entre o polinómio de cima e o polinómio de baixo. A equação da assíntota vai ser o quociente dessa divisão. Mais vale eu acabar esta aula com um exemplo mesmo. Vou aqui abrir o meu programa onde costumo escrever estas coisas. Não, nem é preciso. Acho que pode-se fazer mesmo aqui. Então, vamos meter aqui um exemplo. Por exemplo, x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 4x mais 7. E em baixo tenho x ao quadrado menos 2x mais 1. Portanto, o grau assíntota horizontal, se vocês repararem, esta função polinomial não tem. Porquê? Porque o grau de cima é maior que o grau de baixo. Mas como esta diferença é de 1, porque tenho aqui grau 3 e aqui grau 2, a função vai ter uma assíntota oblíqua. Como é que se calcula? Eu vou fazer esta divisão.
E o resultado e o quociente desta divisão, x ao quadrado menos 2x mais 1, vai ser a minha assíntota oblíqua. Então, primeiro, como é que se faz a divisão? Recordando, divido o maior grau de cima do lado esquerdo com o maior grau do lado direito, dá x, e agora faço a multiplicação deste valor por cada um dos que aparece aqui no divisor. E quando passo para o outro lado, troca de sinal. Eu vou passar a exemplificar por passos. X vezes 1x, passa para aquele lado, menos x. E meto aqui por baixo disto que tem grau 1. X vezes menos 2x dá menos 2x ao quadrado, passa para aqui, fica mais 2x ao quadrado. E x vezes x ao quadrado dá x ao cubo, passa para ali e fica menos x ao cubo. E agora faço as somas. Este corta com este dá menos x ao quadrado, este dá menos 5x e o 7 aqui que não soma com ninguém, com nada, não é? Falta fazer, ainda temos mais um passo. Vamos dividir o menos x ao quadrado sobre x ao quadrado, que vai dar menos 1. Então meto aqui o menos 1. E agora volto a repetir tudo. Aqui dá menos 1, passa para aquele lado, fica mais 1. Aqui dá 2x, passa para aquele lado, fica menos 2x. E aqui, claro está, tem que dar x ao quadrado, estes dois têm que cortar. Está bem? E o meu quociente desta divisão é menos 7x mais 8, embora não seja propriamente o quociente que me interessa. O que me interessa aqui é, neste caso, o quociente que é x menos 1. Então a assíntota é y igual a x menos 1. É uma assíntota oblíqua. Estão a ver? Portanto, é muito simples estudar as assíntotas de uma função. Há só aquele cuidado com as assíntotas verticais. Relativamente às características das funções racionais, esta fase inicial está concluída. Numa próxima aula vamos começar a estudar funções racionais específicas. Vamos começar com 1 sobre x e vamos desenvolver as características e estudar mais aprofundadamente esse tipo de funções. Fiquem bem, até uma próxima aula.